Foi. Vou começar lendo no versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei lá, curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porquanto também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem. Ordeno ao meu servo faz isso e ele o faz. Amém. Pode sentar. Muitas das vezes, irmãos, a gente acaba sendo igual esse centurião aqui. Só que não de uma maneira boa, porque se vocês forem perceber, aqui é de uma maneira boa que ele falou isso. O que ele falou aqui? Ele não se sentia digno, porque ele era um centurião romano, ele não se sentia digno de receber Jesus na casa dele. E se vocês forem parar para pensar, a gente realmente não é digno. Só que Deus ele é tão bom com a gente, Jesus é tão bom com a gente, que ele faz com que a gente seja digno de ficar na presença dele. Só que muitas pessoas acabam vendo isso, fazendo acontecer a mesma coisa que ele, só que para um lado ruim da coisa. O que seria? Muitas das pessoas acabam muitas vezes falando que não querem ir na igreja, que não vão na igreja, porque acham que não são dignas de receber a presença de Deus, acham que não são dignas, acham que por causa de algum pecado que eles cometeram, acham que alguma coisa ruim que eles fizeram, eles acabam não sendo dignos de receber a presença de Deus. E muitas pessoas acabam fazendo isso, acabam pensando assim. E muitas dessas pessoas acabam perdendo a vida eterna, porque elas pensam: eu cometi esse pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu não sou digno de receber a presença de Deus. Só que a gente sabe que isso daí é mentira, porque ele quer. Se ele trouxe Jesus aqui na terra, é porque ele não trouxe para salvar uma pessoa que é perfeita. Se fosse assim, ele não ia ter trazido Jesus para morrer aqui por nós. Ele trouxe para salvar os imperfeitos, as pessoas que têm pecados. Infelizmente, existem muitas pessoas que acabam pensando que elas não são dignas de receber Jesus. Só que sim, elas são dignas. E o que seria isso? Isso daí são crenças limitadas que essas pessoas têm. O que seria crenças limitadas? Crenças limitadas são coisas que as pessoas acabam criando na cabeça delas, na mente delas, para poder limitar elas a alguma coisa. Então, no caso, muitas vezes, você não deixa Jesus entrar na sua casa. O que seria a sua casa? Sua casa física? Não, o seu coração. Você acaba, por essa crença que você tem, você acaba achando que você não é digno de receber Jesus. Só que Jesus, ele mora aqui dentro da gente. É aqui a casa dele. Lá é porque como ele estava lá presencialmente, fisicamente, então lá ele falou daquele jeito. Só que aqui, muitas pessoas acham que para receber Jesus no coração delas, na casa delas, vamos dizer assim, elas acham que elas têm que ser perfeitas, mas não. Isso daí é simplesmente uma crença limitada que as pessoas acabam criando, que as pessoas acabam tendo. E não existe só isso de crenças limitadas que as pessoas criam, não. Se vocês forem pegar há muito tempo atrás, vamos dar um exemplo aqui. Quando surgiu a televisão, as pessoas falavam que a televisão era a marca da besta, que a televisão, se você ficasse vendo televisão, você ia para o inferno. Dependendo da roupa que a pessoa está, ela fala que vai para o inferno. Dependendo, veio uma rede social nova, a pessoa acaba achando que é coisa do inferno, que é a marca da besta. Isso daí são crenças limitadas. Aí você para pensar. Se Jesus estivesse vivo hoje, será que ele não apareceria na TV? Será que ele não teria uma rede social? Se a gente fosse parar para pensar, ele teria. Mas por que ele teria? Porque ele faria de tudo para levar a palavra de Deus. Então, todo meio de comunicação que ele tivesse, ele ia estar fazendo para poder levar a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, tem pessoas que acabam parando de querer vir na igreja também por causa disso, porque acabam ouvindo as pessoas falar: é pecado usar tecnologia, é pecado ver TV, é pecado vir com essa roupa, é pecado ouvir esse estilo de música que eu gosto, porque a gente sabe que estilo de música tem música do mundo e música de Deus. E muitas das vezes música a gente acha que é do mundo, mas podem ser feitas também para Deus. Então, a gente tem que sempre estar muito ligado nisso daí. Essas crenças limitadas que muitas das vezes fazem com que a gente nos limite e limite as outras pessoas. Então, infelizmente, muitas das pessoas
muitas das igrejas, muitas pessoas acabam criando essas coisas e acabam afastando a presença de Deus das pessoas. Isso daí, se a gente fosse para pensar, é um assassinato da alma da pessoa. Você está assassinando a alma da pessoa, por quê? Você está impedindo o espiritual dela de chegar na casa de Deus, de vir para Deus. E a gente tem que sempre estar cuidando disso. Hoje em dia, a maioria dos jovens, e eu estou falando isso porque eu sou jovem, eu vejo isso, estou sempre no meio de muitos jovens, eles acham que porque eles não, que a igreja proíbe de ir em festa, a igreja não proíbe de ir em festa. Você só não pode estar indo em festas mundanas, festas que não são de agrado a Deus. Isso daí você não pode estar fazendo. Você pode estar vestindo a roupa que você quiser, com uma roupa que agrade a Deus. E todo mundo, eu mesmo não vejo por que você sair vestindo uma roupa que não agrade a Deus. Porque se a roupa não agrada a Deus, também não agrada a você. E a gente sabe muito bem disso. Você se sente mal quando você vem para a igreja. É que o Espírito Santo está lá te tocando, falando, não vai com essa roupa, não vai nesse lugar, não faz isso, não faz aquilo. Você sabe e você se sente mal. Então, muitas das vezes, se alguém acaba falando para vocês, eu não vou na igreja porque eu gosto de usar essa roupa aqui, só que na igreja eles falam que é errado. Fala para essa pessoa mesmo assim vir, porque é o Espírito Santo que vai tocar ela, não é, vamos dizer assim, não é a gente que vai definir o que ela pode usar ou o que ela não pode usar. Porque quem acusa ela vamos dizer assim, ela mesma, a própria mente dela vai condenar ela. A própria mente dela vai falar, mente dela que eu falo, mas é o Espírito Santo, que ele vai estar aqui cutucando ela e falando, você não pode fazer isso ou você pode fazer isso. Por isso que a gente sempre tem que estar mesmo tomando cuidado com o que a gente fala para as pessoas. Às vezes você vê uma pessoa fazendo alguma coisa que não é muito de agrado a Deus, só que de vez você ir lá e vamos dizer assim, ficar julgando ela, você fala para ela vir para a casa de Deus. Se ela falar, mas será que a igreja vai ser a favor do que eu estou fazendo aqui? Não importa se a igreja vai ser ou não. O que importa é Deus. O que importa é sempre o seu coração a Deus. Se você fosse parar para agradar o homem, não vai fazer diferença, porque o homem não vai te levar para o céu. O ser humano não vai te levar para o céu, não vai ser coisa material, não vai ser dinheiro, não vai ser fama, não vai ser nada que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o seu coração, a sua obediência a Deus. Se você estiver com o coração voltado e junto com Deus, você vai estar indo para o céu. Então a gente sempre tem que estar preparado. Por quê? A gente está sendo preparado para uma guerra. A gente já sabe que o fim do tempo está chegando. A gente percebe por todos os sinais, por todas as coisas que estão acontecendo. Então está chegando a hora da gente começar a trazer cada vez mais pessoas para a casa de Deus. E ser cristão não é simplesmente você ficar aqui 2 horas na igreja. Isso daí não é ser cristão, isso daí qualquer um vem. O diabo senta aqui e fica olhando aqui. Qualquer pessoa faz isso, a pessoa é um hobby do dia dela de vir na igreja, então ela faz isso. Ser cristão não é simplesmente você vir aqui e ficar aqui 2 horas na igreja. A igreja é um lugar de preparamento, onde você vai ficar preparado para você realmente sair lá para fora e mostrar que você é cristão. Por isso que eu estou até falando isso aqui para vocês. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para as pessoas, porque muitas das pessoas, às vezes, por causa de alguma fala da gente, alguma coisa que a gente fala que às vezes não agrade a ela, pode acabar fazendo com que ela se afaste mais de Deus. Então, muitas vezes a gente é o quê? A gente é como se fosse uma família, a gente é uma família, nós somos irmãos, então a gente é uma família. A gente tem que estar acolhendo as pessoas, acolhendo seja as pessoas de dentro ou as pessoas de fora. Por isso que a gente não pode estar definindo para ela o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. O que define é o que está aqui, ó, Bíblia neles. É isso aqui que define o que a pessoa pode estar fazendo e o que a pessoa não pode estar fazendo. Isso daí quem vai acusar é a gente? Não, a gente pode falar, é claro, se a pessoa perguntar, se a pessoa tiver alguma dúvida, a gente pode falar se sim, se pode ou não, segundo a palavra de Deus, não segundo o nosso entendimento. Por isso a gente, mesmo assim, mesmo se a gente vê que a pessoa está, vamos dizer assim, fazendo coisas erradas, a gente tem que querer que ela venha para a igreja, porque a igreja não é lugar de ninguém perfeito, a gente não é perfeito aqui, e a gente sabe disso. A gente vai para o céu porque, graças a Deus, porque Ele quer, porque se não fosse Ele, de qualquer maneira a gente não ia, se não fosse Ele, jamais. A gente ia ficar lá no inferno, ia ficar no mundo, mudando do jeito que Ele quisesse, a gente ia ficar, mas não ia para o céu. Então a gente também, vamos sempre estar agradecendo, agradando a Deus por causa disso. Porque mesmo por causa de quantas imperfeições que a gente não tem, quantos erros que a gente não faz, quantos pecados que a gente não tem, quantas coisas ruins que a gente comete, e ainda mais a nossa carne, que já é um pecado. E mesmo assim, mesmo com tanta coisa nos afastando da presença de Deus, Ele sempre está tentando ficar mais perto da gente.
E se a gente querer ficar cada vez mais perto dele, a gente vai conseguir garantir a nossa vida eterna. E assim também as outras pessoas. As outras pessoas, se a gente, conforme, dependendo do que a gente fala, a gente só vai estar afastando elas da presença de Deus. Por isso a gente tem que estar se preparando, pedindo para Deus ajuda, pedindo para Deus estratégia, lendo a palavra de Deus, orando, para poder saber a maneira certa de a gente trazer as pessoas na casa da igreja. Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas elas querem vir na igreja, elas sentem a vontade de vir. Só que o mundo também, ele quer muito, o diabo, ele quer muito afastar elas da presença de Deus. Então elas ficam nisso, querer vir e não querer vir, porque são as coisas do mundo, traumas, depressão, ansiedade, suicídio, todas as coisas que o diabo traz para a pessoa para poder trazer, para poder levar ela para o inferno contra a gente, nós cristãos que estamos aqui batalhando contra isso. Então a gente sempre tem que estar orando e pedindo para Deus estratégia para o que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes a gente quer trazer as pessoas para a casa de Deus e a gente vem e fala assim, Deus, é impossível. E muitas vezes para a gente pode ser impossível. Porque a gente sabe que, da nossa maneira, convencer as pessoas não é fácil. Porque às vezes a nossa visão de vida é diferente da visão da outra pessoa. Por isso que a gente sempre tem que estar pedindo direção para Deus. Porque está chegando o fim, a gente percebe que está chegando o fim. E muitas pessoas também, o mundo percebe isso, porque eles percebem, mesmo, esse dia eu estava vendo mesmo, eu tenho um professor ateu na escola, que ele mesmo está percebendo que o fim está próximo. Ele mesmo chegou e falou que daqui uns tempos a humanidade vai ser extinta. Se os ateus mesmo sabem isso, se eles que não acreditam, eles sabem que está chegando o fim, imagina nós que estamos aqui, que estamos vivendo a palavra de Deus, que estamos recebendo todo o entendimento e conhecimento que Deus nos passa. Então a gente percebe que o fim está próximo. Então está mais do que na hora, chegou mais do que na hora a gente trazer as pessoas para a casa de Deus. E mostrar para elas que a igreja não é esse negócio chato, igual elas imaginam, a igreja é chata, na igreja você não pode fazer nada, mas não. O que você não pode é simplesmente fazer as coisas do mundo. E você fazer as coisas do mundo só vai agradar a sua carne. Só que quando você faz as coisas do Espírito, vamos dizer assim, as coisas de Deus, você consegue bloquear a sua carne, ou seja, depois, se você estiver aqui na igreja, você não vai estar sentindo nada que a carne pede. É claro que muitas vezes o diabo vai tentar te fazer voltar para o mundo, só que Deus ele sempre vai estar te protegendo, sempre Deus ele vai estar lá com você, sempre bloqueando as ciladas do inimigo, que ele sempre vai tentar atacar a gente. Daí a gente não tem o que fazer, isso daí não é porque você é cristão ou não, ele sempre vai tentar te atacar. O pessoal do mundo, ele deixa você lá, jogado lá, porque ele não quer nem saber, nem liga para você. Você vai lá, dane-se, você tem que ficar aí no seu lugar, pronto. Ele não está ligando, ele sabe, então muitas vezes ele deixa a pessoa lá no lugar dela, a pessoa está lá, muitas das pessoas podem estar vivendo uma vida boa, outras uma vida ruim, mas de qualquer maneira eles nunca vão sair. Porque o diabo ele faz isso, ele muitas vezes ele te deixa cada vez mais no buraco, dependendo da pessoa. Quando você está, ele te deixa cada vez mais fundo no buraco para você não conseguir sair daquele buraco, ou ele te engrandece cada vez mais, exalta o seu ego, vamos dizer assim, para você não sair da vontade dele, porque as pessoas fazem isso. Conforme as pessoas vão recebendo muitas coisas do inimigo que não são de Deus, porque a gente sabe, o inimigo também, entre aspas, abençoa, vamos dizer assim, abençoa, mas a gente sabe que depois a pessoa vai para o inferno e vai morrer. Então, o inimigo, de qualquer maneira, ele vai sempre estar fazendo alguma coisa para te prender, seja lá coisas boas para a carne, ou seja coisas más também, porque ele te taca cada vez mais no buraco, ou ele te exalta e te faz perder a sua vida eterna cada vez mais. Só que Deus é diferente. Deus, se a gente for parar para pensar, ele faz quase a mesma coisa, porque o inimigo gosta de copiar Deus. Deus, hoje ele te coloca no deserto, e no deserto é para quê? O deserto é para acabar com a sua vida? Para te levar para o inferno? Não. O deserto é para você poder estar tendo novos aprendizados. Porque é aquela coisa, muitos dos seus pecados vão servir para ajudar os pecados de outras pessoas. Às vezes, por exemplo, você teve o vício de bebida. Vamos dar um exemplo assim. Você teve um vício de bebida, aí Deus te libertou, então você vai conseguir também ajudar outra pessoa a sair desse vício. Então muitas vezes Deus te livra de um pecado seu e te coloca no deserto para você estar ajudando outras pessoas, para você se salvar, para você estar adquirindo conhecimento e estratégias. Até para isso que ele coloca você no deserto, porque é para isso que serve o deserto. O deserto que ele te coloca não é para te matar, para acabar com a sua vida, nada disso não. É simplesmente para poder te ajudar, ele sempre está querendo a sua melhora.
seja muitas vezes te chamando a atenção, seja muitas vezes cuidando de você, ele de qualquer maneira, tudo que ele fizer, qualquer coisa que ele fizer, é para poder estar querendo ajudar você. E também, quando ele te coloca no deserto, ele está te abençoando cada vez mais. Então, ou seja, ou ele te abençoa, o inimigo ele te abençoa, entre aspas, e te leva para a morte eterna, ou ele acaba com a sua vida e te leva para a morte eterna. Já Deus, ou ele te coloca no deserto. Então, muitas vezes você pode até achar que é o inimigo, mas não é Deus querendo que você passe por alguma coisa, só que aquilo não é para poder firmar você cada vez mais na vida eterna, ou ele te abençoa cada vez mais e te faz também ir para a vida eterna, porque Deus ele é bom com a gente. Deus, mesmo quando a gente acha, quando a gente pensa, a nossa carne pensa que é algo ruim, é algo bom para a gente. E quando Ele está abençoando a gente, Ele quer cada vez mais abençoar e é para fazer coisas boas para a gente. E coisas boas para a obra dele, coisas boas para as pessoas que estão em volta da gente, coisas boas para nós e coisas boas para, vamos dizer assim, para Ele, para poder levar cada vez mais pessoas. É até assim que muitas das vezes Ele abençoa a gente. Então sempre vamos estar ligado nisso. Vamos se preparar, porque a gente sabe que o fim está chegando e não vai ser fácil, a gente sabe que não vai ser fácil, tem muita gente cada vez mais ir para o inferno, só que para isso que a gente está aqui, esse daqui que é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito, isso que a gente veio aqui, para poder salvar as pessoas. Então, 2 horas na igreja não significa que você é cristão, isso daí seria a mesma coisa que você chegasse lá e assinasse uma carteirinha, eu sou cristão e pronto. Ser cristão é você fazer as obras, é você adorar a Deus, é você estar obedecendo a Ele e trazendo cada vez mais pessoas para a casa dele. Então sempre vamos estar ligados nisso, vamos nos preparar para poder cada vez mais estar trazendo mais pessoas para a casa de Deus. E como eu falei, o nosso trabalho é levar as pessoas para cá, para a casa de Deus, e o Espírito Santo tocar elas e levar elas para a salvação. Amém?